Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Premium Cast, o videocast aqui da Unicred Premium. Sou Eduardo Fuginiti, coordenador de comunicação e marketing aqui da cooperativa. Hoje temos um episódio muito especial, uma pauta significativa para o entendimento dos nossos cooperados e do público em geral, vamos falar sobre consórcio. Temos a presença aqui para me auxiliar, a Ana, especialista também no produto, assessora de negócios aqui da cooperativa. E hoje, para falarmos sobre o assunto, nós temos a nossa colega da Unicred Central Geração, a Fernanda Pileri, que veio então para enriquecer o nosso bate-papo aqui. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Edu. Obrigada, Ana. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar desse assunto que está tão em alta no mercado. Legal. Isso aí, a gente que agradece, Fernanda. Fernanda, então para a gente dar início ao nosso bate-papo, podia trazer um pouco da análise entre o comparativo entre consórcio e financiamento. Eu entendo particularmente que as pessoas falam sobre consórcio, conhecem consórcio, mas isso acaba não se refletindo em negócio, em contratação. Explica um pouquinho dessa relação, do comparativo entre os dois produtos. E traz também, se tu puder aproveitar a tua fala, já trazer um diferencial do consórcio. Sim, o diferencial entre financiamento e consórcio está na forma que eu vou adquirir o bem. Hoje, o consórcio ele é um modelo de compra colaborativa, onde eu preciso me programar com uma certa antecedência para eu fazer as minhas contribuições e ser sorteada, ou antecipar essa contemplação através de um lance, se for o caso. E o principal diferencial do consórcio é que ele não possui juros. Ele acaba sendo infinitamente mais econômico para quem vai adquirir um bem, né? Ele tem apenas uma taxa de administração. Só que o financiamento, ele te entrega ali o bem de imediato, né? Só que isso tem um custo, né? Eu consigo comprar o meu bem através de um financiamento após a aprovação do crédito, mas isso tem um custo, né? Que é o custo dos juros, que é muito maior do que um consórcio. E também tem a questão da tributação do IOF, né? Que existe a tributação no financiamento, o consórcio não tem, que por um lado acaba sendo uma economia. E a questão da entrada, né? A entrada para aquisição de um bem. Quando a gente fala de automóvel, por exemplo, para comprar um carro, muitas vezes não preciso da entrada, né? A gente consegue financiar, às vezes, até 100% de um carro. Mas quando eu falo de imóvel, para eu financiar um imóvel, que é um bem de maior valor, se eu for em qualquer instituição financeira, eu preciso dar um percentual de entrada, de 20% a 30% de entrada. O consórcio não precisa ter essa entrada. Então, facilita muito, porque eu consigo financiar esse bem em 100%. E aí tem um comparativo que eu gosto de trazer, que inclusive é um colega nosso que usa muito esse exemplo, o Fabiano, o nome desse colega, ele sempre compara, né? Se tu for financiar um carro, um Jeep Compass, por exemplo, o que tu vai pagar no financiamento, tu vai pagar o Jeep Compass mais uma Renegade, se tu for fazer um financiamento. E no consórcio, tu tá comprando a Jeep Compass e tá economizando a Renegade. Então, é mais ou menos esse comparativo, assim. Tu acaba pagando por 2 carros, né, num financiamento, e no consórcio tem essa economia. Mas, claro, não tem nem melhor, nem pior, né? Não tem esse aqui não é bom, o financiamento não é bom, o consórcio que é bom. Não é isso. Eu tenho que entender qual é o momento e qual é a expectativa, né, do meu cooperado, de quem está querendo adquirir. Porque se eu tenho uma necessidade imediata, eu preciso optar por financiamento, porque o consórcio, realmente, eu preciso me planejar. Ele tem ali um tempo até eu consigo antecipar a contemplação através de lances, mas eu preciso ter um certo tempo para poder ter essa estratégia e planejar essa aquisição. Entender a situação da pessoa, né? Entender o cenário que ela Exatamente. está passando e que se ela tem condições de aguardar um pouco mais, ter uma economia, até usar esse recurso para alocar em outro, ela pode optar pelo consórcio, mas se ela tem essa urgência, ela pode, optar pelo financiamento. Enfim, eu acho que é uma questão também Exatamente. de entender o momento que essa pessoa está passando. A principal diferença é os custos, né, que ele Uhum. vai ter com a operação, mas eu preciso entender qual é o momento dele. Se é uma necessidade imediata, é financiamento. Se ele consegue se planejar, então vamos partir para o consórcio, porque ele acaba sendo uma alternativa mais econômica, mais inteligente. Fê, o consórcio, então, tem bastante vantagens, né? Pelo que tu apresenta e pelo que a gente sabe. Por que, então, na tua opinião, tu acha que ele não é tão popular quanto um financiamento? Sim, o consórcio, ele é muito antigo, né? Ele já tem 6 décadas que ele existe no mercado. Ele é um produto brasileiro, que se originou aqui no Brasil, na década de 60. Mas ele se fortaleceu muito durante a pandemia,
quando a gente tinha ali a questão da escassez do crédito, taxa de juros mais altas. Então, ele é um mercado que se fortaleceu muito. Mas ele ainda tem espaço, né? Só que hoje ele não é tão popular porque as pessoas ainda têm aquela questão do imediatismo, do consumo imediato, né? Então, no consórcio eu preciso ter um tempo, eu tenho que me programar. E mesmo sabendo, né, que elas vão pagar mais por isso, né, através de um financiamento eu vou pagar mais juros, a questão da cultura, ela influencia bastante, né? Elas tendem a valorizar mais a questão do imediatismo, de aquisição imediata, e que o financiamento possibilita isso. Mas aí, Sim. claro que elas acabam pagando o preço também, né? Sim. E talvez pode ter a ver com a população em geral não conhecer tanto o produto, achar que conhece o consórcio, mas não conhecer talvez de fato ele, com todos os benefícios que ele pode trazer, né? Se a gente pode se planejar, a gente consegue ter uma economia de longo prazo, né? Talvez pode ter um pouco a ver com isso também. Pode ser, Ana, com certeza, porque o consórcio, até um tempo atrás, e às vezes a gente ainda acontece no dia a dia, ele foi vendido, ou às vezes ele é vendido como reciprocidade de relacionamento lá no banco. E ele não é só isso. Ele é muito mais que um produto de reciprocidade, né? Hoje a gente consegue fazer um cálculo de engenharia financeira para entender o momento de vida do cooperado, o que faz sentido para ele, qual é a estratégia de lance. E também tem a questão de educação financeira, né? Como tu bem falaste, né? Porque hoje, no Brasil, 89% das pessoas têm dificuldade de economizar. Isso é em várias classes, da classe alta até a classe mais baixa. A gente não tem uma educação financeira. Então, também de conhecer o produto, né? Ir a fundo para ver tudo aquilo que o produto pode oferecer, além de aquisição de um bem, e também de disciplina financeira, de educação financeira, né? Para que a gente consiga se planejar, né? E com isso ter uma economia de juros. Fê, aproveitando então que tu chegou nessa linha aí de usar o consórcio também como uma ferramenta, né, de planejamento financeiro, dá algumas dicas aí para nós do que pode usar como potencial o consórcio para essa linha de raciocínio, né? Muitas pessoas, elas veem o consórcio como uma ferramenta para aquisição de bens e serviços. E realmente é. Só que a gente pode usar o consórcio como outras estratégias, né? De planejamento de longo prazo. Eu posso, daqui a pouco, planejar uma renda passiva, né? Com aquisição de bens. Eu posso contemplar a carta, compro um imóvel, boto ele para alugar. Eu consigo gerar uma renda passiva. Daqui a pouco eu posso fazer um planejamento de uma aposentadoria imobiliária, né? Hoje tem muitas pessoas que gostam de adquirir bens, né, para usufruir na sua aposentadoria, né? O imóvel, um bem, ele traz uma certa segurança, né, para quem está adquirindo e com quem pensa no futuro. Então, o consórcio também é uma ferramenta para aposentadoria imobiliária e também é para investimento. Daqui a pouco é uma forma de diversificar os investimentos. E se eu for sortudo, né, e for contemplado com o meu consórcio logo no início e não for usar a carta, né, que eu adquirir ela para investimento, essa carta ela vai ser rentabilizada. Hoje, a rentabilidade da carta do consórcio que a gente tem aqui na Unicred ela é 100% do CDI, sobre um recurso que eu ainda nem tenho. Então, daqui a pouco eu comprei a minha carta, paguei ali 1, 2, 3 meses e foi contemplada, eu vou receber rentabilidade sobre o valor da minha carta, não sobre aquele valor que eu paguei. Então, é uma ótima estratégia para alavancagem de recurso e rentabilidade, né? E investimento. E livre de imposto de renda ainda, Livre né? de imposto de renda, não tem tributação de imposto de renda. Mas aí também é uma questão de sorte, né? Eu posso planejar antecipar minha contemplação com lance? Posso. Mas se eu for sorteado, o meu ganho é muito maior. Mas aí são coisas que, né, a gente não tem como dar essa previsibilidade. São coisas que vão acontecendo ao longo, né, do tempo. E se eu for um dos sortudos, eu ainda tenho mais esse benefício. Muito bem, Fê. E quais são os principais mitos sobre o consórcio e como a gente pode desmistificá-los? Essa é boa, né, Ana? E eu brinco que as pessoas falam que o consórcio demora. Daí eu faço a pergunta, né? Eu jogo a pergunta de volta. O consórcio demora ou é a gente que está atrasado, né? Porque a nossa falta de planejamento, né? A nossa falta de antecipar, né, os nossos projetos acabam
trazendo essa questão, né, de que talvez o consórcio demora. Né? Realmente, a gente não tem como prever se a gente for ter a expectativa de ser contemplado por sorteio, mas a gente consegue fazer estratégias de contemplação através de lance. Né? A gente tem possibilidade de dar lance fixo, de dar lance livre, a gente tem a possibilidade de analisar como que estão, né, as ofertas de lance dentro dos grupos que a gente tem para oferecer e entender como que está esse comportamento, né? Mas daqui a pouco o Edu pode me dizer assim, mas eu não tenho recurso para dar lance. Como que eu vou antecipar minha contemplação? Nós temos uma alternativa, né, e os consórcios possibilitam essa alternativa de eu usar um percentual da carta para eu pagar o meu lance. Então, eu também consigo fazer esse planejamento de antecipar o meu lance com o próprio valor da carta, né? Algumas administradoras chamam de lance embutido, lance integrado, enfim. Né? O que é isso? É usar um percentual da carta para pagar essa minha oferta de lance. Então, o principal mito que eu vejo hoje é a questão da demora. Mas aí também tem a contrapartida que a gente também não se planejou, né? E se a gente acha que demora, a gente tem alternativas para tentar antecipar, né, a contemplação através de oferta de lance, aí, ou com recurso próprio ou com um percentual da carta. Legal, legal, Fê. A gente tá chegando no final da nossa conversa. A ideia mesmo do canal é ser bem objetivo e a gente conseguir, né, dar uma mapeada sobre o assunto, né, e de uma maneira bem objetiva, né? Fê, para quem tá nos assistindo, qual dica que tu daria relacionado ao assunto para que essas pessoas pudessem, enfim, se nortear numa tomada de decisão, por exemplo? Que dica que tu daria para essas pessoas? A dica que eu dou, Edu, é que a gente tem que se aprofundar, conhecer o produto, procurar alguém que possa realmente nos auxiliar, né, sem conflito de interesse. Nós aqui na Unicred estamos à disposição para apoiar o nosso cooperado, entender o seu momento de vida, entender quais são os seus projetos, para que ele tome a melhor decisão com relação ao que ele está contratando, seja no financiamento, seja no consórcio, enfim. Pesquisar qual administradora que eu vou contratar o meu consórcio. Nós aqui na Unicred temos essa solução para ofertar para os nossos cooperados. O mercado está muito aquecido sobre o consórcio, muito aquecido e muito agressivo. A gente vê administradoras que estão prometendo contemplação e aí realmente não ocorre, porque não pode, é proibido prometer contemplação. E a gente já pegou vários casos, né, de cooperados que nos trouxeram essa essa promessa. Uhum. E que realmente não se cumpre, né? Então, Sim. tomar cuidado aonde que eu vou contratar, para que eu tenha ali uma certeza, né, de que eu fiz um bom negócio, que está dentro do que eu estou projetando para os meus objetivos. E é isso, a gente na Unicred aqui, a gente está para apoiar o cooperado nessa tomada de decisão. Legal, legal, Fê. Obrigado pela contribuição, obrigado pela parceria, por ter aceito o convite. Obrigado também, Ana, né, por fazer essa dobradinha aí comigo e conduzir mais um episódio aí. Eu que agradeço também, foi um prazer. Então é isso aí, gente. Obrigado por ter acompanhado o episódio até aqui. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber mais sobre o conteúdo, nós temos uma equipe de especialistas, né, através dos nossos canais, WhatsApp, site, nossas mídias sociais. Entre em contato conosco, entre em contato com a cooperativa, que a gente pode auxiliar você numa tomada de decisão em alguma dúvida que vocês tenham. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.